Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar com a parte 2 da vilã que reencarnou e quer viver como uma pessoa boa. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Agradeço a todos que assistiram a parte 1. Vamos começar. Bishi toca um sino chamando uma empregada. Ela levantou rapidamente da cama e pegou uma folha de papel e uma caneta, pois ela precisava refletir. Sua empregada responde que hoje é dia 14 de junho, no ano 519 imperial. Bishi confirma em pensamentos que agora ela realmente tem 10 anos. Ela lembra que quando Jade veio para sua casa, foi um inverno frio em janeiro. 5 anos se passou desde que ele chegou até o momento atual. Bishi fica confusa se perguntando por que ela tinha voltado. Mas agora era a hora perfeita para esclarecer tudo. Primeiro de tudo, ela falhou em voltar para o mundo real. Ela lembra que quando reencarnou ela pensou que se seguisse o roteiro logo voltaria para casa, e ao pensar nisso ela traçou seu objetivo. Bishi rasga os papéis dizendo que agora é a única vida que ela tem. Ela pensa em como obviamente ela estava errada, e que talvez o verdadeiro motivo seja mudar a história original. O nome do livro era A Santa que Ressuscitou o Tirano. Jade era um filho ilegítimo do imperador. Originalmente Jade era uma pessoa sem humanidade. Para ser exata, ele era assim com quem o abandonava e só queria usá-lo. Bishi lembra que foi a única pessoa que deu atenção a ele, e que quando ela foi incriminada e morta, ele começou uma revolução e amaldiçoou a si próprio com o poder que herdou junto com o sangue imperial. Ele seria incapaz de sentir qualquer tipo de amor ou afeto por outra pessoa. Ele realmente ficou louco. E a guerra continuou e a sua loucura se tornou incontrolável. Então ele conheceu a protagonista feminina que o salvou da loucura. Seu nome era Cecília, uma santa que com poder de curar maldições, salva Jade, e o final todos já devem saber. Alguns dias depois, Bishi se encontra em um jardim com Jade e pensa sobre os dois ter vivido felizes para sempre. Ela fica triste por não ter lido o fim da história. Jade oferece a ela um copo de leite, enquanto ela reflete que morreu cruelmente de acordo com o livro, mas não sabe onde ela falhou na história original. Jade interrompe seus pensamentos perguntando se ela quer cookies também. Ela abre a boca e ele coloca um cookie. Mastigando, ela lembra que Jade tenha visitado diariamente. Ela não entende por que ele está te tratando tão bem. Ela pergunta a Jade se ele odeia quando ela o mima. Jade diz que não, enquanto ela pensa sobre o quanto ele era generoso e nessa idade se sentindo culpada por sua loucura. Por falar nisso, ele será um tirano no futuro. Bishi levanta-se perguntando se era certo mimá-lo assim. Ela lembra que ele era uma pessoa sem humanidade, mas agora ele era muito generoso. Ela não podia deixar que ele comprimisse seus sentimentos, pois isso levaria à loucura. Ela decide fazer com que ele demonstre emoções e traça um plano. De fora da mansão é possível ouvir os gritos das empregadas. Elas estavam desesperadas pois havia barulho de coisas quebrando no quarto de Bishi. Ela diz que foi Jade quem quebrou, e pergunta o que deve fazer. Sorrindo, ela pergunta se ele deve limpar. Ele, sem expressão alguma, apenas a observa. Ela reflete sobre ter sido culpa dela ele ter virado um tirano, e que nessa vida ela vai consertar as coisas, mas primeiro precisa fazer pelo menos ele ficar irritado. Ela começa a quebrar mais coisas, enquanto ele apenas a observa. Ela te pergunta se ele está com raiva. Ela não entende porque ele não está bravo. Ele diz a ela que foi ela quem fez tudo isso. Bishi lembra como é normal crianças de 10 anos quebrar as suas coisas. Por isso ele não estava muito surpreso. Ela diz que ele está certo. Ela precisava quebrar algo ainda mais valioso. Ela voltou a jogar coisas e quebrar tudo. Ela olha para ver a reação dele, pois estava quebrando coisas cada vez mais caras. Ao pegar um barco de cristal, ele finalmente chama seu nome. Segurando sua mão, ele diz que ela vai se machucar se continuar quebrando coisas. Bishi fica surpresa com a sua reação. Jade se ajoelha e começa a juntar os cacos de cristal. Ele apenas ficou preocupado com ela se machucar. Desanimada, ela pensa que ele é gentil demais para ser um tirano. Ela se pergunta por que Deus enviou um anjo até ela. No dia seguinte, Bishi enche um balde com água, pois ela não iria desistir de irritar Jade. Suando, ela diz que não deve ser difícil irritar uma criança de 10 anos. Ela se pergunta se ela o xingar, mas ela não quer fazer bullying com ele. Ela apenas quer irritá-lo um pouco.
Ela acha que xingar sua mãe seria pesado demais, e que como ela é uma criança de 10 anos, ela precisa fazer o que uma criança de 10 anos faria. De fora de mansão é possível ouvir um barulho muito alto de água caindo. Jayde ficou encharcado. Do alto da escada ela diz que fez de propósito. Ela pensa que não tem como ele não ficar bravo com isso, mas ele continua sem reação. Irritada ela desce as escadas e segura Jayde. Irritada ela pergunta o porquê. Ela lembra que comeu sua comida favorita e até jogou terra em seu cabelo, mas não sabe o porquê dele não sentir raiva, e isso a desanima. Jayde pergunta se ela quer que ele fique com raiva. Ela balança ele falando que era para ele ficar com raiva naturalmente, não porque ela tinha pedido a ele. Pegando sua mão ele fala que não vai ficar com raiva dela. Ela fica surpresa e pergunta por que ele não vai ficar com raiva. Ele diz que só tinha uma coisa que podia deixar ele com raiva. Ela pergunta: qual será o motivo? Ele diz que é um segredo e dá uns tapinhas na sua cabeça. A empregada oferece uma toalha para ele se secar, enquanto Bishi diz que é inútil. Que após 37 anos vivendo tanto nessa história ela acaba levando tapinhas de uma criança de 10 anos. Ela acha que ele percebeu o quanto ela estava sendo infantil agindo dessa maneira. Só para o irritar, ela diz que Jayde não era um tolo, e que a única boba era ela mesma. Todos sabem que Jayde era muito inteligente, mas ela não sabia que ele era tão maduro assim. Ela começa a acreditar que não sabe nada sobre o Jayde criança, já que ela o criou como um tirano. Bishi corre nos corredores da mansão. Chegando na biblioteca ela vê o Jayde. Ele está sentado em uma janela lendo um livro. Ela fica cega com sua beleza. Curiosa ela pergunta o que ele estava lendo. O nome do livro era O Pequeno Sereio. É a mesma história clássica. A única coisa que mudava era o gênero do protagonista. Ele pergunta quais romances ela está lendo. Ela fica irritada e diz que não gosta de romances. Ela manda ele esperar e busca alguns livros para ele, jogando uma pilha de livros em sua frente. Ela diz que esses são os livros que ele deve ler a partir de agora. Ela acha que pegou pesado nos temas dos livros que escolheu. Ela diz que eles podem ler quando ficarem mais velhos, mas ele diz que gostou. Ela reflete sobre ele gostar de livros sombrios. Ele diz que gosta pois foi ela quem te deu. Ela se pergunta o porquê. Por que ele gosta tanto dela? Ela lembra que é a única família dele, então era algo natural. É como um bebe-pato que segue sua mãe. Parece que Jayde a ver como uma criança infantil e carinhosa. Jayde está de volta na vida de Bishi. Ela acha que ele deve ter gostado dela quando tinha essa idade. Ela lembra que mesmo estando sempre junto dele, ela nunca demonstrou afeto ou carinho. No fim das contas ela só queria voltar para sua verdadeira vida, porque ela está destinada a morrer. Mas agora quando eles forem adultos tudo vai ser diferente. Ela pensa no quanto deve ter sido doloroso ver ela morrer, mas dessa vez eles vão viver a vida ao máximo. Jayde lembra Bishi que hoje ele tem aula de espadachim. Ela fica nervosa, e pede para ele matar a aula e que eles iriam ler livro e comer em vez disso. Jayde irá fazer o que ela pede já que ele sempre seguiu seus conselhos, ainda mais porque ela é uma menina muito fofa. O mordomo a chama. Ele pergunta por que ela pediu para Jayde matar a aula. Ela diz que hoje é um dia quente, mas o mordomo diz que hoje é um dia frio. Ele diz que eles podem fazer isso em uma outra hora, pois ela também tem aula. Rindo Bishi diz que eles vão brincar outra hora. Ela fica pensativa, pois ele a trata como uma irmã mais velha. Uma empregada entra e grita que o Marques está chegando em breve. Ela fica chocada, pois o Marques é o seu amado pai que havia morrido quando ela tinha 15 anos. Ela tenta lembrar do que o seu pai havia dito. No portão da mansão vemos Dufry e Benjamin seus primos perversos. Bom, e a história fica por aqui. Comentem o que vocês acharam de um episódio mais longo. Obrigada por assistir. Até o próximo episódio.